estão conseguindo fazer os atendimentos online com seus pacientes? Eles estão aderindo a isso? Ah, entrou! Finalmente! Estava em outro lugar, Larissa. Oh! Tu Muito tava na minha. tecnológico. E aí, meu bem, como você tá? Égua, saudade de ti, quanto tempo! Tudo bem, cara. Poxa, foi. Ó, já minhas instrutoras entrando. Ó, boa noite, Úrsula. Ative sua É, caixa de perguntas. Falou para você ativar a caixa de pera perguntas. lá. Chegou Chegou botando moral já, né? já, cara. A Úrsula é assim. Gosto dessas pessoas. Ativei, Úrsula, tá ativado? Não sei fazer isso, eu acho. Então, ela deu um olhinho de coração. Enfim. E Pode aí, ser meu que amor, seja. como é que você tá? Saudade de você. Também, muita. Olha, eu queria falar para vocês primeiro que a D, ela abriu as portas do Pilates para mim, botou o Pilates na minha vida. Eu cheguei sem saber nada, disse isso para ela, tinha acabado de fazer o curso de Pilates, ela me chamou, cheguei para entrevista e falei, D, não sei fazer nada, acabei de fazer o curso, não tenho experiência nenhuma, me ajuda, eu topo aprender, eu tô aqui para aprender. E ela super topou, fiquei do lado dela na cola, e depois ela me deu os pacientes dela para eu atender. Caraca, era muita responsabilidade. Mas eu acho que eu dei conta do serviço enquanto estive lá. E foi muito legal. Olha, foi muito legal, sim, Larissa. Na verdade, tô ativando aqui o negocinho aqui. Na verdade, eu tenho muito orgulho de ter, assim, a gente ter tido essa relação, porque eu sempre falo de você para, assim, falo como referência, é verdade, é verdade. Você é uma garota muito estudiosa, né, uma profissional, assim, muito dedicada, e foi um prazer muito grande ter você na minha equipe pelo tempo que tive, né? E realmente você se dedicou, chegou ali realmente sem saber mesmo, e depois foi tirando onda, entendeu? E é isso, poxa, e depois resolveu ir embora para tua casa, né? Eu fiquei Uhum. tristinha, mas eu tenho um orgulho muito grande dessa nossa parceria, dessa nossa relação bacana, boa, né? E foi bacana também porque eu estava começando, né? Foi uma experiência muito boa que eu ainda não tive igual pela equipe, né? Nós éramos fisioterapeuta, educador físico, bailarinos, todo mundo disposto a trocar, todo mundo aberto à troca, todo mundo muito estudioso. Os cursos eram perfeitos, a gente se reciclava todo final de semana, então não tinha como não aprender mais, né? E as trocas eram sempre muito boas. Então eu acho que eu devo muito a essa base que eu tive, a tudo que eu faço hoje, eu devo muito a essa base que eu tive, até a estar aberta a ouvir os outros profissionais também, né? Para aprender mais sempre, porque a gente sempre está aprendendo mais. Ainda mais com Pilates, que é uma coisa tão grande, recursos enormes, com pouquíssimos aparelhos, que a gente tem que ter muita criatividade, adaptação nos exercícios e adaptação aos pacientes, às complicações que os pacientes vêm trazer para a gente, que o paciente não consegue ir para o chão, o paciente não consegue deitar, o paciente só faz sentado. Então eu acho que isso eu devo muito àquela equipe que a gente tinha naquele momento lá, né? As trocas que a gente fazia, isso era incrível. Eu tenho ciência disso porque eu acho que o grande diferencial da minha linha é exatamente isso. Essa coisa de poder ter convivido e tirado um tanto de cada área profissional. Então, a fisioterapia, com toda a delicadeza dela de respeitar limites, a educação física e a dança, com toda a ousadia de ultrapassar limites, né? Então, a gente acabou chegando num local, num lugar que é justamente ter essa leitura, essa delicadeza para entender. Não, agora nesse momento essa pessoa está aqui, mas qual o caminho que eu posso fazer para que ela ultrapasse esse limite que hoje é tão prejudicial à saúde dela?
né? Então, acho que foi assim, um grandioso aprendizado para todos nós. Todas as vezes que a gente propõe algo, a gente acaba crescendo mais ainda, né? E, e uma outra forma que está acontecendo desse crescimento é essa nossa realidade, o que a gente está vivendo hoje, né, Larissa? Isso, exatamente. Como é que tá a tua equipe hoje, Dê? Como é que ela é composta hoje? Então, a minha equipe é composta basicamente hoje de bailarinos. Então, são 3 na equipe, né? São bailarinos clássico, contemporâneo, especialista em dança de salão, psicomotricidade. Então, assim, todos formados por mim. E então, assim, eu sou muito feliz porque essa vivência corporal que só mesmo, né, o profissional do corpo tem esse diferencial, né? Essa coisa de você entender que eu entendo melhor o movimento no corpo do outro se eu também me movimento, né? Se as propostas vêm a partir do meu corpo, então eu tenho esse entendimento melhor. Então, hoje a gente já tem bastante tempo que eu estou com essa equipe, né? Eu sou péssima aí, se tiver algum deles, a Úrsula, que é super antenada, pode de repente dizer aí quanto tempo, porque eu tenho problemas com o tempo. Então, pelo menos. Não precisa estar contando, né? Não precisa contar. Não precisa contar. Não quero nem me lembrar quanto tempo que eu já saí daí. É verdade, é verdade. Não, o Pilates Zen, ele começou em 2006. A gente se conheceu talvez em 2009, alguma coisa nesse sentido aí. Caraca, já tenho tudo isso de Pilates na vida. Já tem isso tudo, meu filho, de Pilates. Eu comecei no Pilates em 2002, né? A Úrsula vai fazer 10 anos no Pilates Zen? A Úrsula dessa equipe, a Úrsula é a mais velha, a que começou primeiro. Então eu tenho quanto tempo disso? Pois então, você foi antes da Úrsula, né? Caraca. Como é que estão os atendimentos de vocês aí? Tá funcionando o estúdio, não tá funcionando? Pois o estúdio está fechado, né? Aqui no Rio, a gente tá assim, tudo fechado. Então, nós fechamos o estúdio na primeira quinzena, no final da primeira quinzena de março. Até então, não estamos, entendeu? Sim, o nosso trabalho, eu comecei, quando eu vi essa questão, eu comecei a fazer as aulas gravadas. Eu comecei a adaptar as aulas. Você sabe que eu criei vários protocolos, né? O meu material humano, o meu público, ele é todo, a maioria de pessoas com patologias, né? Musculoesqueléticas e tal. Então, é um público que é especial. Então, os atletas que eu tenho são atletas que se lesionaram, estão lá para se recuperar. E assim, claro, eu tenho pessoas que continuam lá, esses atletas continuam ganhando condicionamento físico, entendendo que o Pilates serve justamente para deixar eles ok, para eles continuarem. Mas o meu público é um público mais velho, e então foi assim, quando aconteceu, eu tive que parar. E nessa parada, Larissa, o que aconteceu? Nós somos seres humanos, correto? Então, assim, a gente tem as nossas questões, foi um baque para todo mundo. A minha equipe sentiu dificuldade de cara de assumir alguma coisa online, mesmo porque a gente não domina, né? A gente está aprendendo isso agora. Está todo mundo aprendendo. Então, o que eu fiz? Eu joguei para os alunos que eles continuassem, que eu ia fazer aulas por vídeo. Então, na época, me pediram, faz live, faz isso, faz aquilo. Tal. Eu não dominava, entendeu? Eu não sabia por onde começar. Eu falei, não, eu vou gravar, porque eu preciso pegar todos os protocolos, eu preciso pegar as minhas aulas cotidianas e trazer para dentro de casa. Tudo que eu desenvolvi durante esses 13 anos de protocolo foi nos aparelhos, e de repente eu me vi sem aparelho nenhum.
com Sem recurso nenhum, sem recurso nenhum com uma alunos. faixa, uma bola, nada. Exatamente, nada, nada, e sabendo que eles também poderiam ter nada e com todos os problemas que eles tinham. Então eu comecei a quebrar a cabeça, falei, bom, vou fazer aqui no sofá, e faço com almofada, e faço na cadeira, e faço na cama, mas tem esse aluno aqui que tem essa deficiência, tem aquele que tem outra, tal. Então o que eu comecei a fazer? Eu peguei as aulas cotidianas básicas, então basicamente assim de mobilidade, entendeu? De alongamento, fiz ali uma aula. Depois peguei uma aula um pouco mais avançada, uma aula de força, fiz também. E aí aproveitei esse momento, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, que era instruir eles. Você sabe que eu gosto muito de ficar, eu estou dando aula, mas eu gosto de ficar falando teoria e tal. Então eu vi nesse momento a possibilidade de falar, vamos falar de powerhouse, vamos falar de respiração, vamos falar de controle, Anatomia. anatomia, entendeu? Biomecânica, vamos falar sobre isso. Uma oportunidade ótima. Ótima. Então eu fui dando a aula, explicando isso para eles e fazendo alguns videozinhos que eu chamei de pré-aula, onde eu falo um pouco mais sobre alguma coisa. E aí isso aí eu fui fazendo de semana a semana e foi acontecendo dessa forma, foi o pontapé inicial. Entendeu? E tu foste gravando isso, mandando isso semana a semana, e aí eles já viam e te davam um feedback ou não? Tu gravou tudo e depois eles viram? Não, eu fui gravando assim. Eu imaginei na minha cabeça, você vê, foi tudo a gente aprendendo, tá? Falei assim, nossa, vou fazer 4 aulas na semana, porque pelo público que eu tenho que diversificar as problemáticas, né? E aí, cara, quando você começa a gravar, o buraco é mais embaixo, porque não é nem tanto gravar. Você demora demais na edição, porque você ainda está resolvendo coisas e até mesmo a parte técnica. Demora muito mais para salvar e muito mais ainda para fazer o upload, porque para mandar para eles, eu tinha que estar numa plataforma tipo YouTube, porque a aula ela ficou em tempo real. Pesada. Né? Exatamente. Então, assim, tinha aulas que eu chegava a 30 minutos, a outras aulas eu chegava a 45 minutos. Então, eu tinha que fazer tudo para o YouTube. Assim que eu terminava essas aulas, eu enviava os 2 primeiros vídeos. E aí eu saquei que não dava para ter um 4º vídeo. Então, eu estabeleci assim, na quarta-feira eu mando 2 vídeos. E na sexta-feira eu mando outro vídeo. E aí eles teriam até a quarta da outra semana para poder fazer essas aulas todas. E aí eles fariam comentários no próprio vídeo no YouTube, mas também tem o meu WhatsApp direto para poder tirar dúvida, entendeu? Então eu fui lidando dessa forma e foi muito bom. Tive uma adesão assim de quase 100%. Olha, Eu diria que uma adesão, no início foi uma adesão assim de... Eu não sou muito boa de matemática, mas eu posso te dizer assim que eu acho que chegou a 90% de adesão, entendeu? Dos alunos. Maravilhoso. Sabe? E assim eu segui, fui assim, fazendo junto com eles, né? Eu fazia, enviava, ficava por conta de tirar dúvida, o que fosse e tal, e aí já estava no outro dia gravando para o outro dia de acontecer as aulas. Então, assim foi acontecendo, entendeu? E essas aulas eram pagas? Eles pagavam para ter esse acesso ou não? Isso, exatamente. Então, o que aconteceu? Minha proposta foi, eu fiz um valor menor, eu não tinha noção do quanto me daria trabalho, me ocupou muito mais tempo do que dando aula no estúdio. Certeza. Mas como a gente olha na internet e vê combo de aulas a um preço desse tamanho, você fala assim, gente, como que eu vou entrar nessa meiuca, entendeu? Com essa realidade que eu vejo ali, né? E até mesmo para o aluno não se sentir lesado, porque é aquela coisa da ética, né? A gente fica com muita preocupação, o que é desconhecido para todo mundo, então eles vão achar nunca que uma aula presencial vai ter o mesmo peso que uma aula online. Sim. Porém, eu profissional
elaborando todas essas aulas online e tal, eu digo para você, Larissa, que tem o mesmo valor ou até mais, porque é uma trabalheira Não, fora o grandiosa. trabalho, e é uma qualidade muito boa, né? Também é Muito mais bom. pensado, eu acho, essa aula é mais pensada. Tem mais recursos, assim, como tu estavas falando, de teoria, né? Para eles entenderem mais essa parte, né? Então eles têm um tempo maior para ver isso também, né? Então acho que pode ser que fique até para depois que tudo isso acabar, de repente disponibilizar aulas teóricas para pacientes e alunos, né? Seria Sim, bem eu interessante. acredito assim, por exemplo, isso eu fiz um mês acreditando que seria só naquele mês. Esse um mês, ele virou uma documentação do meu trabalho desses anos todos, totalmente adaptado. Então, assim, aquilo ali é um curso, entendeu? Ele é um curso, assim, super rico, porque realmente é isso que você falou. No que eu tô ali, eu tô entregando toda a teoria, entendeu? Eu tô entregando todo o conhecimento que às vezes na aula, por mais que eu queira, e me esforce, goste de fazer, eu não tenho esse tempo. Né? Uhum. Então, o meu aluno, ele está ali como os meus instrutores também, que depois eu virei e falei assim, olha só, agora vocês vão pegar e vão assistir essas aulas, porque isso aqui é uma reciclagem. Maravilhoso. Eu quero esse acesso. Claro. Então, assim, a gente foi entendendo dessa forma, né? Então, eu abaixei o valor, eu tirei aí um tanto do valor, porque no momento eu achei que seria mais ético da minha parte, mas sem ter noção nenhuma da qualidade do trabalho que ia ter, que poderia ser o mesmo valor. Enfim, então eles aderiram e assim nós seguimos. Agora, o que acontece? O que eu vejo acontecer, assim, por exemplo, no segundo mês eu já tive uma queda. Uhum. Eu tive uma queda e eu analiso da seguinte forma. Muitos compraram a ideia, mas como é um recurso novo e muitos são de 60 para cima, eles não têm. A gente tem dificuldade, Larissa. Uhum. A Certeza. gente está com dificuldade. Então você imagina eles administrando tudo no WhatsApp, entendeu? Aí teve uns que, por exemplo, poxa, você ficar ali, eu coordenando. Quando eu não estava gravando vídeo, eu estava administrando justamente essas delicadezas para cavar, buscar neles qual estava sendo a dificuldade. E comecei a Uhum. perceber assim, tá bom, então você não sabe pelo WhatsApp? Me dá o teu e-mail, eu vou mandar o link pelo e-mail, você vai entrar no seu Pelo computador, computador. né? Mas o que que é YouTube? O que que é isso? Como é que se inscreve? Sabe? Então, Uhum. assim, todas as dificuldades. E que você tem que, assim, eu printei e coloquei, ó, o passo a passo. Então você vai Uhum. por aqui, você faz isso, depois você faz isso, entendeu? Então eu tive que fazer todo esse caminho. Tive assim, uma coisa que eu estou administrando até hoje é eles entenderem que, embora seja uma aula, porque você me conhece muito bem e você sabe que as aulas são individualizadas, Sim. né? Então, quando eles olham uma aula pronta e vê que eu estou mandando a mesma aula para todo mundo, como assim? Uhum. Entendeu? Mas por que eu vou fazer essa aula, mas a mesma aula e tal? Sabe, eu sinto que teve essa dificuldade desse entendimento, Há uma dessa insegurança da parte deles, né? uma insegurança, né? Então, por mais que eu seja didática, por mais que eu faça uma aula que seja de uma certa forma, olha que coisa louca que eu vou te falar. Embora ela seja generalista, ela tem uma especificidade. Sim. Então, né? E aí a gente sabe que um protocolo que foi desenvolvido para hérnia cervical, ok, se eu aplicar essa aula para quem está com uma dor na lombar, eu vou ter benefício, Uhum. entendeu? Porque o Pilates ele é global, Sim. né? Eu, instrutora, sei o foco que eu estou dando, E mas todo movimento vai ser válido, né?
exatamente, o corpo todo está trabalhando. Então, sim, é, todos estão se beneficiando daquela aula que está ali, entendeu? Uhum. Então, nesse primeiro momento, foi essa questão, né? Então, assim, a gente continua nesse momento, né? E agora eu me vejo numa segunda etapa. No mês passado, os instrutores eles foram chegando e a gente foi buscando fazer, experimentar o Zoom Sim. para chamar alguns alunos, né? Então, assim, a gente foi, eles foram chamando alguns alunos para alguns horários, vendo quem que podia aderir, enquanto eu continuava mandando as aulas semanalmente. Rodei de novo, entendeu? Fiz um cíclico, né? Porque a aula que Entendi. você fez lá na primeira semana de abril, ela tá valendo agora para a primeira semana, abril, maio, né? Uhum. Enfim, ela é válida para isso, né? E porque você também conhece muito bem meu trabalho e sabe que, por causa do meu público também, a gente trabalha muito em cima de recuperação musculoesquelética. Então, o nosso acrobático é o simples bem feito, Sim. Sempre né? será. Ainda é meu Sempre. lema até hoje. Pois é, graças a Deus, né? Então, é, o que está pegando hoje? Motivar esses alunos a aderirem, a realmente fazerem. Então, quando eu cheguei ali, que eu largava lá para eles na semana aquela aula, eu comecei a perceber que as tarefas do dia a dia, porque tá todo mundo sem faxineira e papapá, Uhum. estavam consumindo o dia todo deles, e aí eles iam empurrando com a barriga. E quando vê, acabou a semana, não fez. Quando eu percebi isso, eu falei, opa, eu preciso criar uma rotina. Tirei todos os vídeos, privei todos e falei, agora, a partir desse mês, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu lanço o vídeo segunda-feira à noite para ser executado na terça até quarta, 10 da manhã. Exemplo. Uhum. Criar uma À noite, rotina, né? exatamente. À noite, na quarta-feira, eu lanço de quinta para ser executado até 10 da sexta. Então, aquele que eu mandei para terça-feira, ele sai do ar quando o de quinta vai entrar no ar. Acabou a Uhum. semana, acabou, saiu todo do ar, entendeu? Uhum. Então, assim eu acabei direcionando uma rotina, uma responsabilidade deles Isso. com eles mesmos, Uhum. entendeu? Então foi a forma que eu tive de tipo assim, olha, você precisa se priorizar, você precisa ter um horário para você, você não pode consumir o teu dia inteiro faxinando uma casa, entendeu? Parcela essa faxina, né? Parcela a faxina, gente, né? Então tá E aí, muito, deu certo desse jeito. deu certo para algumas pessoas, sabe? Então assim, olha, essa coisa de adaptação, é comigo mesmo, entendeu? De reinventar é comigo mesmo. Mas olha, essa quarentena, ela está assim me fazendo rebolar de todas as formas nesse sentido. Fora do Então eu tô, foco. cara, eu tô o tempo inteiro pensando como fazer para aquele aluno que está ali me pagando, mas está ali olhando o vídeo e não está fazendo. Entendeu? Ou ele está olhando vídeo. Porque não interessa pra gente, né, Larissa? Sim, É a mesma lógico. coisa do meu aluno pagar a mensalidade e não ir E não nas aulas. ir, não ter frequência, né? Não tá adiantando nada, nem para ele, nem para mim, né? Uhum. Sim. Então, eu acabei de ter uma reunião com a minha equipe e a nossa nova estratégia para esse mês é
Eu não sei, eu vou chamar de live, mas é uma live particular, né? O Zoom é uma live particular, não é Uma isso? reunião, né? Como se fosse uma Uma reunião, né? reunião, né? Uma reunião. Então, assim, cada um deles vai pegar o seu grupo de alunos e vai se organizar dentro dos horários que eles faziam aula. Exemplo, terça e quinta à noite é a turma do Cláudio. Então, ele vai convidar os alunos dele para dentro desse horário eles terem aula com ele, entendeu? Uhum. Então, criar essa rotina E e aí eles assim, mesmos vão criar as aulas. eles mesmos, todos eles têm essa capacidade. Eles estavam reciclando, né? Durante esse mês agora que passou, eles tiveram acesso às aulas que eu fiz as adaptações em casa, mas também assim, cada um deles tem uma realidade dentro da própria casa deles, né? Sim. Então, Mais uma adaptação. mais uma adaptação. Então, eu confio na minha equipe e deixo livre para, junto com os alunos e a realidade do grupo deles, né? Ah, o que você tem aí? Ah, eu tenho bola, eu tenho. Ah, minha aluninha linda, Xan, que bonitinho, Sônia, linda. Mua, mua, mua. Agora que eu vi. É difícil, né, a gente conversar e olhar aqui, mas eu acabei de ver que a Sônia entrou. Então, assim, eu confio demais na minha equipe, como eu confio em você, sua linda. E sei que eles vão saber, como já estão fazendo, né, de ver o que está acontecendo ali naquele momento, qual o material que tem naquela casa. E aí vou te dizer também que já está tão atrevidinho que eles já estão conseguindo, por exemplo, a Camille, ela já conseguiu fazer a aula individualizada para o grupo, Legal. entendeu? Muito bacana. Né? Muito bacana, porque você vê, a gente colocar uma aula única para todo mundo numa situação dessa é rico, é bem rico. Mas você se sentir tranquilo de, tô olhando ali a casa do fulano, peraí, então tá, você vai fazer esse exercício enquanto o outro está fazendo, entendeu? Ah, tá, esse aqui Aham. tá fazendo movimento, esse aqui tá fazendo rolling back, aquele lá tá fazendo, sabe? E tá rolando Então, ao vivo, né? Então tem como fazer isso. exatamente, e eles estão desencantando também, porque eles estão percebendo agora, com a experiência que teve agora há pouco, que dá para ver o aluno, Uhum. né? Dá para corrigir. Porque, tipo assim, quando a gente é muito responsável nas coisas, e como o nosso maior diferencial no estúdio Pilates Zen é a correção, todos ficaram assim, ó. Tanto aluno quanto os instrutores. Como que Aham. vai ser? Como que eu vou corrigir, gente? Não dá pra, sabe? Ui, como é que eu ponho a mão? Né? E aí o Claudinho, ele comentou uma coisa hoje na nossa reunião antes para cá, que é uma coisa que a gente dá em curso, quais são as formas que eu tenho para orientar meu aluno, né? Então eu Sim. tenho o toque, eu tenho o comando verbal e eu tenho também a imagem. Então, quer dizer, eu mostro, eu demonstro aqui o que é para ser feito. E no comando verbal, quando aliado então ao toque, eu consigo uma eficiência maior dessa correção. Mas Uhum. o comando verbal, ele é altamente eficaz. E a gente Principalmente. treina o comando verbal, né? Eu tenho percebido que tem melhorado muito o meu comando verbal, porque a gente tem que se fazer entender de alguma forma. Não tem como eu ir lá e pegar. Então, como a gente tem que se fazer entender, o meu comando verbal tem melhorado muito com as aulas online. Tenho percebido isso. Ainda mais Sim, sim. idoso, né? Tem pouca consciência corporal, é mais difícil para eles entenderem. Então, a gente tem que buscar lá dentro da cachola um jeito de fazer aquela criatura entender o que a gente quer. E tem dado Exata, certo. E eu acho que a gente vai voltar muito melhor para o estúdio depois que isso tudo acabar. Tanto de olho, de conseguir observar melhor as coisas, né? E de comando verbal. exatamente. Eu acho que é um enriquecimento dos dois lados. Eu, assim, tenho certeza que os alunos que conseguiram praticar as aulas online, aquelas gravadas, ou ao menos ficou ali parado assistindo, eles vão voltar infinitamente mais conscientes. Tipo assim, a Úrsula virou para mim e falou assim:
nossa, eles estão ótimos, eles estão conscientes, estão sentando direitinho. Sim, mas aqueles que estão ali, que fizeram aula com ela, fizeram as aulas online, A gravadas. base, né? Entendeu? Então, quer dizer, eles não ficaram parados e tiveram um trabalho ali de teoria junto com a prática, Sim. né? Então, quer dizer, todo mundo vai voltar melhor. Mas a questão agora que eu vejo, Larissa, que é uma coisa que é preocupante, né? Eu não sei se você está cuidando aí do tempo, do nosso tempo, você tem controle disso? Tô cuidando. Tá. Tem. Uma coisa que eu, por exemplo, eu não sei aí, tá? Na sua cidade, como é que está sendo, a gente ainda não está liberado, mas a realidade do Rio de Janeiro, que é quente, tão quente quanto aí, né? As salas são todas quase que hermeticamente fechadas e ar-condicionado, né? Uhum. Então, o que está acontecendo? Oi, Mili, falei pra caramba de você, você só chegou agora. Nívia, linda, oi. Então, elas são todas fechadas, tá? Adaptadas com ar-condicionado e tal. Bom, do decreto que a gente já está sabendo, tal, a gente vai precisar de fazer várias adaptações, né? No ambiente, esse ar vai ter que correr, vai ter que ter um espaço que a gente ainda não sabe bem, mas vamos colocar aí que seja de 2 metros de uma pessoa para outra. Então, se a gente atendia 3 pessoas numa sala, a gente vai ter que atender 2 ou 1, dependendo do espaço físico que você tem, né? E a questão da higienização também, a cada troca e tal. Então, isso não vai ser uma coisa fácil. Eu estava justamente conversando nessa reunião que eu estava tendo agora com a minha equipe, antes da gente fazer a nossa live, que isso não vai ser uma coisa fácil de se resolver de uma hora para outra. Por quê? Oi, Claudinho. Não vai ser fácil de resolver porque isso vai demandar um estudo do local físico que você tem e vai ter que também ter um gasto aí, que a gente bem sabe que todos nós ficamos descapitalizados. Por quê? No meu caso, quando eu faço a proposta e eu tive 90% de adesão desses alunos, mas eles pagando um valor inferior ao que era, eu não tenho, como é que fala? Reserva. Receita. Uhum. Eu não tenho Porque reserva. o aluguel lá tá correndo, né? Exatamente. O aluguel eu lá não tá tenho. correndo. Uhum. E aí, então, para eu fazer o investimento, eu não tenho essa grana assim, nessa disponibilidade. Então, e nem sei se eu consigo, sinceramente, ficar no mesmo local que eu estou. Uhum. Entendeu? Como muitos estúdios de Pilates, né? E estúdios de Pilates dentro de academias, normalmente são salas pequenas, né? Sem janela, às vezes. Sem janela, é o que a gente está falando. Então, agora a gente precisa de um espaço muito maior e com circulação de ar. Então, todo mundo vai ter que se adaptar e isso precisa de dinheiro. Então, o que eu penso em relação a isso? Eu penso que a gente precisa conscientizar os nossos alunos que para esse retorno a gente precisa de um tempo. Só que eles ficarem dentro da casa deles, parados, sem fazer nada, isso vai ser prejudicial. Vai dar um trabalho. Vai ter. E também assim, a gente não pode afirmar que daqui a um mês a gente consegue voltar. Sim. Não dentro do decreto. Igual antes, Como antes, né? não. Como antes, não. Né? Então, quer dizer, remanejar aluno. Poxa, se eu tenho 15 alunos, 20 alunos que fazem aula pela parte da manhã, como é que eu divido isso? Eu vou ficar um dia inteiro, a semana inteira, e eu não vou dar conta de dar aula para um aluno por hora. Não tem tá entendendo? como. Não tem como, é inviável. É inviável, né? Então, assim, a gente precisa colocar para esses alunos
a importância deles estarem fazendo as atividades que nós estamos propondo ele em vídeo, né, online, seja ao vivo ou gravado, né? Por exemplo, a Nívia, minha amiga de Volta Redonda, ela é uma excelente profissional, ela é referência na natação em Barra Mansa. Então, eu sei do trabalho dela, do potencial dela. Com certeza, ela deve estar criando vídeos de trabalhos de corpo para poder enviar para o seu aluno fazer em casa, embora o trabalho dela seja na água, correto? Mas sim. Aí eu digo para você o seguinte, o aluno ele tem que entender, olha só, o aluno é bom que ele entenda e quem tem que ajudar isso, a acontecer isso, somos nós, instrutores, Sim. tá? Que é infinitamente melhor ele não ficar parado e infinitamente melhor ser orientado pelo seu instrutor. Aquele que já te conhece de trás para frente, de frente para trás. Sim, entendeu? Com certeza. Né? Porque aí, o que acontece? Se a gente cria essa relação de parceria, de amor, entendeu? De cumplicidade nesse momento, eu, dona de estúdio, dona da minha escola, seja de que for, né, da atividade física, eu vou ter cabeça para poder pensar e dinheiro para poder fazer as adaptações que eu preciso para esse retorno. Até porque né? não tem como fazer as adaptações tendo aula o dia inteiro, né? O estúdio nem pode estar funcionando para que aconteça. E você precisa que tenha dinheiro para que as adaptações aconteçam, né? Exatamente. Então, assim, a ideia é que durante esse percurso, né, esse momento de adaptação, vamos supor que o decreto diga assim, olha, vocês podem abrir amanhã. Tá, eu não tenho como abrir amanhã. Então, o meu aluno, ele precisa continuar fazendo aula comigo online para que eu tenha tempo para poder resolver esses assuntos. E isso vai ser individual de cada profissional, dentro da sua realidade, da sua cidade, do seu espaço físico, né? Então, mais do que nunca, a equipe precisa ficar coesa, né? Essa equipe ela precisa estar muito bem sintonizada, todo mundo falando a mesma língua, para poder criar essa nova relação, né? Essa adaptação a esse novo momento que a gente está vivendo, que nada vai ser como era antes, nada e tem que vai conseguir, ser como era antes. E tem que conseguir que os alunos eles se tornem muito parceiros, né? E consigam entender as dificuldades que está todo mundo passando, porque com certeza eles também estão passando dificuldade no trabalho deles, né? Sim. Nem todo mundo pode fazer home office, então é muito complicado e assim é difícil de a gente conseguir entender, né? Porque ao mesmo tempo que está todo mundo passando pela mesma situação, que teoricamente seria mais fácil da pessoa entender, porque também está passando pela situação, tem gente que ainda continua olhando só para o seu umbigo, né? E não consegue ver que o outro também está com dificuldade. Exatamente. Então isso é muito complexo. Eu entendo, Larissa, que tipo assim, eu posso ter alunos que levou o baque e pensou assim, meu Deus, e agora? Eu não sei o dia de amanhã, então eu vou cuidar da minha reserva e vou primeiro ver como é que é. Absolutamente normal. Sim. A partir do momento que você já entendeu isso e que é muito mais, menos dispendioso você se arriscar de ir para a rua, você continuar na sua casa, entendeu? E investir, mesmo que você tenha que negociar com o dono do estabelecimento. Olha, Djanira, eu quero voltar sim, vou fazer as aulas online, mas para mim está complicado. E aí, o que a gente pode fazer? Esse é o momento que todos nós estamos abertos a negociações. Sim. Porque nós da área de saúde sabemos o quanto é importante, o quanto é nocivo o nosso aluno, o nosso paciente estar dentro de casa sem fazer nada, inerte. Por quê? Não é só a questão física, que já é muita coisa, é a questão mental.
Sim. né? Então, E é o que está assim, prejudicando todo mundo agora a saúde mental, né? é o que está prejudicando todo mundo. Então, está todo mundo com muito medo, com muito receio. E quando a gente começa a entrar nesse casulo, é uma coisa difícil de lidar e perigosa, porque daí pode vir, tipo, síndrome do pânico, podem vir outras coisas maiores, né? Uhum. Então, a gente tem que contar, eu acredito, assim, que o nosso desafio, enquanto profissionais da área da saúde, é expor para o nosso aluno, paciente, o quanto é importante, que ele confie em você nesse momento, que ele esteja junto com você nesse momento, né? Que essa relação, ela se estreite cada vez mais, porque você vai estar ali fazendo o seu melhor para ele continuar saudável, né? Isso. De todas as formas, né? De todas as formas, de todas as formas. Manda para mim que eu cuido. Ela é psicóloga, é por isso. Menina, que ótimo! Então, pois é um momento que a gente está precisando desse combo todo, né? Então, você imagina a parte psicológica afetada imensamente. Então, você imagina a pessoa... A gente tem vários caminhos, né? Outro dia, eu fui falar sobre corpo, sobre as nossas couraças, né? As nossas dores. E eu falei justamente isso. A gente tem caminho que é através da psicologia, da psiquiatria e tal. Correto? Mas a gente tem um caminho também através do corpo. Então, a gente pode liberar essa tristeza, esse medo, essa angústia, essa incerteza, quando a gente fala e quando a gente se movimenta também, né? Então, a grandiosa importância de, ao invés de ocupar o tempo inteiro faxinando a casa, se sentindo obrigado né? Você se olhar e colocar. Hoje eu gravei meu vídeo do pós-40, dicas, truques e malhação. Eu gravei meu vídeo e eu justamente, Larissa, toquei nesse assunto, entendeu? Porque o que acontece? Quando você não coloca o seu momento de priorizar, você é atropelado por você mesmo. Sim. Você não consegue perceber, né? Então, você tem que já alinhar o teu dia. Por exemplo, eu aprendi desde de novinha com meu pai, que era um cara super organizado, minha mãe também. Faça a lista do que você tem que fazer no seu dia. E a partir do momento que você foi fazendo, você vai ticando. Entendeu? E a coisa mais, que é um feedback mais legal, uma coisa que te renova, é você virar e falar assim: 7 horas da manhã, eu vou beber água em jejum, tá? Vou deixar passar 10 minutos, vou fazer um trabalho respiratório, e depois de mais 10 minutos eu bebo outro copo d'água, e depois eu vou tomar meu café. Uau! Cumpri! Consegui fazer! Eu sou o máximo! Sabe? Por aí. É por aí. É isso. Né? E um reforço imediato, né? É um reforço imediato que a pessoa consegue. E olhar a listinha no final do dia e ver que tá tudo ticado, fala, caraca, eu consegui fazer tudo hoje, que incrível. Exatamente, eu consegui fazer tudo, né? O que o legal desmoronou, não quer? Você consegue sempre cuidar da saúde. Não sei. O que foi? Nós estamos boa de tecnologia. Peraí, ó. Alguém escreveu assim: quando o lado mental não vai bem, tudo desmorona. Precisamos sempre cuidar da saúde mental. Sim, exatamente isso. Né? E a minha proposta, por exemplo, como eu e Larissa, a gente trabalha com o corpo, a nossa proposta é justamente essa. A nossa contribuição profissional é deixar essa mente saudável através desse movimento do corpo, orientado, entendeu? Colocando que eu conheço você de trás para frente, de frente para trás, você me conhece, você pode confiar em mim, né? Eu sou o seu instrutor, a sua instrutora. Então, eu estou aqui para a gente junto passar por essa
a diversidade, né? Esse momento de adaptação, né? Sim. Passar confiança. E fora que o exercício em si, fisiologicamente, adrenalina, endorfina, serotonina, tudo isso vai fazer diferença no dia daquela pessoa, né? E às vezes vai ser a única oportunidade que a pessoa vai fazer uma coisa diferente. Porque vai fazer faxina, vai fazer comida, vai cuidar do filho, vai cuidar da videoaula do filho. E aquele momento, às vezes, é o único momento que a pessoa vai ter para ela, para cuidar dela, né? É um momento que ela tem que valorizar, porque aquilo é para ela que ela está fazendo, não é para outra pessoa. E para ela dar conta de tudo aquilo que ela está fazendo, ela precisa disso, ela precisa estar bem. Tanto aqui quanto no corpo, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, você ocupou o seu dia todo, você encheu tudo, correto? Se está tudo cheio, não cabe você ali. Para te caber, você tem que esvaziar, Sim. né? Tem que ter uma vaga, né? Tem que ter uma vaga. E para você dar conta, eu não estou falando que você vai deixar de arrumar a sua casa, vai deixar de dar atenção para o seu filho, nada disso. Não é essa a ideia. A ideia é, quando você tem o seu momento, você esvazia e você pode ter, você dá chance de ter novos insights, entendeu? De novos pensamentos, novas formas de fazer. Porque até mesmo a rotina da casa é um aprendizado. Se cada dia, se você tiver leve, você torna aquilo mais leve também. Sim. Até de forma lúdica, né? Então, assim, por exemplo, essa semana eu me desafiei a fazer a faxina fitness. Então, eu vi o vídeo. Você viu, né? Então, o que acontece? Então, tá bom, já que todos os meus alunos estão Eu vou tentar passar o pano de chão amanhã daquele jeito lá, com a ponte. Pô, mas olha só, Larissa, eu faço aquilo de verdade, entendeu? Então, assim, se os meus alunos estão me dizendo que a faxina da casa está ocupando o tempo deles, cara, então vamos fazer pilates faxinando a casa. Sim. Porque eu sou dessas, entendeu? Vai ter que fazer de algum jeito. Gente, criatividade é o que não falta para essa pessoa, sabe? Eu sei então, bem assim, disso. Você torna uma coisa que está, tipo assim, ocupando demais o seu tempo, você passa a fazer ela de uma forma lúdica, pronto, você rompeu. E bota o resto da casa para fazer junto também, né? Ajuda. Exatamente, cara. Faz 2 a 2, entendeu? 3 a 3, eu tô aqui, porque você tá lá. Mandar o marido passar o pano, ele não vai querer passar. Mas se for para fazer um abdominal, de repente funciona, né? Exatamente, né? E aí a gente já ganha uma ajuda. E o que eu quero também, assim, por exemplo, é trabalhar, e a gente consegue fazer isso, é a minha proposta em vídeo, é a questão da autoestima. Entendeu? Então, assim, eu tenho falado muito, tenho dado muitas dicas, desmistificando coisas, sabe? Explicando questões de tipo, tá bom, tem uma hérnia cervical. Ok, por que ela existe? O que vai acontecer nessa cadeia anterior, nessa cadeia posterior? Então, por que é importante você que tem essa questão está se movimentando, mesmo que em vídeo nesse momento, né? Uhum. E aí você tem a oportunidade de entender mais a fundo a tua problemática, coisa que às vezes no dia a dia, presencialmente, a gente não tem esse tempo. Então, de novo, a questão da informação. As aulas online, elas são uma grandiosa oportunidade de você aprender mais, entender melhor sobre você mesmo, sobre a atividade que você faz, no caso Pilates, né? Que a gente está, que é o nosso métier, né? Então, e não entendeu, volta, começa de novo, né? Tem oportunidade de fazer de novo. Exatamente. Isso é muito, muito importante, porque, cara, tudo tem uma... Você fez uma coisa de uma forma uma vez, na hora que você repete, você tem a oportunidade de fazer ela de forma nova, né? Com outro entendimento. Tá, igual quando a gente dá curso, vai ficando sempre melhor, né? A gente vai colocando sempre mais coisas, vai ficando sempre melhor. Dando atenção para coisas, para detalhes que a gente não deu da outra vez. E isso no exercício é... A primeira ponte que a pessoa faz nunca vai ser igual à última. A 1 para 10, não precisa ser nem em outra aula. Mas a primeira ponte, se for sendo bem corrigida, a 10ª vai ser perfeita.
né? Exatamente. Então, E essa isso, coisa da aula online, você tem um feedback visual do seu instrutor fazendo, coisa que muitas vezes não acontece no estúdio, porque a gente tem que dar conta de três, às vezes a gente faz aquilo que a gente estava falando, né? Existem três formas de você demonstrar o exercício, de você comandar esse exercício. A imagem, né? Repetindo o que a gente está falando, então às vezes eu vou lá, demonstro uma vez, aí eu vou no comando verbal e no toque. Na aula online, você está vendo o seu instrutor executando o movimento, as 10 uhum, repetições. Então, olha que maravilha. Você vê sim, aquilo ali acontecendo, né? Que uhum. oportunidade de entendimento, né? Muito legal De isso. ver cada detalhe do movimento, né? Exatamente. Então, assim, eu aposto, né? Eu aposto nas aulas gravadas e nas aulas com o instrutor ali na sala de reunião, entendeu? É o que a gente está querendo fazer para esse mês agora, entendeu? Então, estão E pode todos os virar um instrutores. meio para depois, né? Pode virar um meio para Pode, depois. Porque tem gente que pode. tem dificuldade de sair de casa também, né? Eu faço Sim. atendimento particular com paciente que não tem como sair de casa. E aí, essa é uma forma também de conseguir atender a esse público, né? Que não tem como. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar para sempre agora. Tem. Essa questão online, ela chegou e vai ser a forma que a gente tem. A gente vai ter que entender isso e trazer para o coração, entendeu? Porque é o que veio e vai ficar mesmo o que você acabou de falar. Algumas pessoas vão conseguir voltar e fazer uma aula presencial e outras, de repente, não. A minha Uhum. ideia é manter as aulas online, mesmo com o retorno presencial. Eu quero que eles tenham a liberdade de... Hoje, a minha aula é terça e quinta, tá? Segunda-feira eu vou lá, pego lá na minha playlist e vou fazer uma aulinha. Então, quer dizer, se o meu aluno faz aula todos os dias, quem sai ganhando somos todos nós, porque eu vou ter Sim. um aluno saudável, né? Um aluno Uhum. consciente, saudável. E ele vai estar ali com toda. Vamos cair daqui a 30 segundos. Então, é isso, meus amores. Agradeço imensamente, Larissa, dessa Eu sabia que oportunidade de estar você falando. era a pessoa certa para falar disso. Porque se uma pessoa consegue se reinventar e adaptar as coisas, eu sabia que era você. Obrigada Um por beijo. isso. Beijo Obrigada a grande. você pela oportunidade.